Olá, meus amigos. No estudo de hoje do livro Pão Nosso, nós vamos refletir sobre o capítulo 71, onde Emmanuel traz como título Sacudir o Pó. E a referência que ele traz, nós vamos encontrar então na carta no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 14. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó de vossos pés. Aqui então Jesus havia reunido os discípulos e pedido, orientado que eles fossem então visitar e que a partir daquele momento eles estariam habilitados a realizar curas, a propagar a palavra de Deus, os ensinamentos de Deus, o amor de Deus. Então que eles pudessem visitar as cidades, visitar as casas. E aqui ele coloca, se não fosse bem recebido, bata os pés, retire o pó e saia, e vá embora. E Emmanuel inicia assim: os próprios discípulos materializaram o ensinamento de Jesus, sacudindo a poeira das sandálias, retirando-se desse ou daquele lugar de rebeldia ou impenitência. Todavia, se o símbolo que transparece da lição do Mestre estivesse destinado apenas a gesto mecânico, não teríamos nele senão um conjunto de palavras vazias. O ensinamento, porém, é mais profundo. Recomenda a extinção do fermento doentio. Então, quando nós pegamos o simples termo sacudir a sandália, retirar o pó da sandália, não é uma passagem normal, não é uma linguagem normal. Jesus está trazendo ali um ensinamento. E o que é que nos coloca, então, junto ao solo? O que é que liga o nosso corpo ao solo? Solo aqui representado pelos bens materiais, pela parte material. É justamente o pé. É o pé, né, representado pelo calçado, pela sandália, é o pé que nos une ao plano terrestre. É o pé que faz o espírito no corpo ser ligado às coisas materiais. Quando ele diz para bater então o pó que vai estar entre o pé e a terra, ele está dizendo para deixar para trás tudo que está entre o céu e a terra, tudo que não existe ali dentro da programação nossa espiritual. Então, quando ele traz esse símbolo de bater, de sacudir os pés, é justamente isso, para que deixemos as coisas não espirituais para trás. Saibamos seguir apenas com o que nós chegamos. O ato de bater a sandália e seguir quer dizer, deixe tudo que você já conquistou de bom ou de ruim e siga sempre em frente. Porque se ele tivesse aqui trazendo uma frase normal, haveria passado batido. Nada mais seria do que palavras jogadas ao vento, e essas palavras então nada significaria, mas pelo contrário. E como traz Emmanuel aqui, o ensinamento, porém, é muito mais profundo. Recomenda a extinção do fermento doentio. E o orgulho, a vaidade, o egoísmo vem crescendo drasticamente, de uma forma muito acelerada. E essa fórmula que Jesus nos dá é justamente para encerrar esse processo de fermentação, esse processo de crescimento das coisas doentias do mundo. Deixa para lá, esquece, não amplia as coisas que não te agradam. Sacudir o pó dos pés é não conservar qualquer mágoa ou qualquer detrito nas bases da vida, em face da ignorância e da perversidade que se manifestam no caminho de nossas experiências comuns. Como ele coloca, o pé aqui vem representar a base. É justamente a base que nos une, é justamente a base que nos fixa, que nos dá a estabilidade necessária a fim de crescermos, a fim de subir. Numa construção, a base tem que ser muito sólida. A base tem que saber o seu papel. Ela tem que ser reforçada, estruturada. E a mesma coisa Emmanuel traz aqui. Como se faz necessário os nossos pés livres de qualquer coisa que possa nos estabilizar.
esses sentimentos, essas angústias, essas mágoas, detritos inferiores, que possamos deixar para lá. Se quando chegarmos até o outro irmão não compreender, que possamos sair, mas que deixemos ali a mágoa se porventura nós não formos bem recebidos. As dificuldades da vida, às vezes ali num atrito, numa confusão, que saibamos relevar, não é o momento, possamos bater as nossas sandálias e deixar ali os sentimentos ruins. Natural é o desejo de confiar a outrem as sementes da verdade e do bem. Entretanto, se somos recebidos pela hostilidade do meio a que nos dirigimos, não é razoável nos mantenhamos em longa observação e apontamento, que em vez de nos conduzir à tarefa a êxito oportuno, estabelecem sombras e dificuldades em torno de nós. E por vezes nós então compreendemos a palavra do Senhor, compreendemos as letras vivas do Evangelho e queremos começar a colocar em prática. E muito mais do que isso, queremos mostrar ao nosso irmão, mostrar ao nosso amigo o serviço do bem, a propagação do trabalho do bem, das palavras de Jesus, do amor de Deus. E às vezes não somos bem compreendidos, não somos bem recebidos. Estamos caminhando e galgando na seara do Cristo, mas às vezes não é o momento da outra pessoa em aceitar isso. E de fato é difícil, é complicado. O tempo é relativo para cada um tem o seu momento de despertar. E é por isso que precisamos aceitar. E como Emmanuel nos traz, se formos mal recebidos, mal compreendidos, mal interpretados, que possamos apenas sair, deixar para trás as sensações ruins e entender que novas oportunidades nós teremos de propagar a palavra de Jesus. Se alguém te não recebeu a boa vontade, nem te perdeu a boa intenção, nem percebeu a boa intenção, por que a perda de tempo em sentenças acusatórias? Tal atitude não soluciona os problemas espirituais. Ignoras acaso que o negador e o indiferente serão igualmente chamados pela morte do corpo à nossa pátria de origem? Então, se nós não estamos sendo bem compreendidos, nós não estamos sendo bem aceitos, por que é que nós vamos ficar brigando, tentando impor as nossas ideias? Bata as sandálias, vá embora. Procure outro lugar para poder propagar a palavra de Jesus. Mas que não esqueçamos que todos nós somos irmãos e seremos chamados pela mão niveladora da morte, que vai em algum momento entender e olhar o nosso despertar. E é justamente nesse momento que nós, que já compreendemos então a palavra do Senhor, estaremos mais lúcidos, mais claros para seguir diante do serviço. E aquele que ainda não aceitou, vai precisar passar por outra experiência, a fim de despertar para os olhos do Espírito. Encomenda-os a Jesus com amor e prossegue em linha reta, buscando os teus sagrados objetivos. Então, ele encomenda a Jesus, ou seja, que ele fique com Jesus, que Jesus possa derramar bênçãos no caminho mesmo daquele que ainda não compreende. E que nós possamos seguir numa linha reta, contínua, sem curvas, sem desvios, com o nosso objetivo logo à frente. Embora numa estrada difícil, mas com um objetivo focado, com um objetivo ali determinado. Há muito por fazer na edificação espiritual do mundo e de ti mesmo. Sacode, pois, as más impressões e marcha alegremente. E muito há para se fazer diante da seara do Cristo. Muito trabalho ainda demanda nosso esforço, demanda nossa vontade, nossa determinação. Possamos entender isso e nos dedicar então ao trabalho do Cristo, ao trabalho de Jesus, com amor, com alegria e com confiança. Muito obrigado.